Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo. Sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala concurseiro, fala concurseira, por cá professor Riverton Souza. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à Operação Papa Chale, Polícia Civil do Estado do Ceará. Para aqueles que ainda não me conhecem, prazer, eu me chamo Riverton Souza, sou policial, sou professor de língua portuguesa, criador do método Português Descomplicado e Bisurado. Nem tudo você precisa saber, só aquilo que vai estar na tua prova. E como é que eu sei disso? Em cima de questões. Assim como os senhores e as senhoras, também sou concurseiro, beleza? Então a gente fica fazendo questões em cima de questões e ali a gente consegue tirar a parâmetro do que é que pode cair ou não na tua prova, beleza? O foco de hoje é a Polícia Civil do Estado do Ceará, Operação Papa Chale, beleza? Interessante, tá bom? Lembrados, se você quer se preparar da melhor forma possível, em cima de guias, flashcards, simulados bem elaborados, e muitas aulas, não só como essa, mas também outras, vai lá no nosso curso e adquire logo, beleza? Fala aí com algum de nós, que aqui a missão é certa, e a missão é te preparar e garantir a tua aprovação, beleza? Então vamos para cima, sem muito papo aqui, porque a gente tem que estudar, beleza? Então, vamos para cima, senhores. A partir de agora, vamos iniciar a nossa aula e para cima deles, beleza? Vamos lá. A partir de agora, começando a nossa aula, vamos lá. Polícia Civil, Operação Papa Chale, língua portuguesa de forma descomplicada, colocação dos pronomes átomos. Meu Instagram, para aqueles que ainda não me seguem, é professor_Riverton Souza. Lá você vai encontrar muitas dicas de provas, muitos bizus, beleza? Quanto à disciplina de português e outras disciplinas, beleza? Então, a aula de hoje vai ser o quê? Colocação dos pronomes átomos, a colocação pronominal. Vamos lá. Língua portuguesa. O uso do pronome átomo se em
para quem já se esforçou intelectual e criativamente. E analisado, né, é analisado como próclise. Próclise. Segundo a norma padrão da língua portuguesa, o pronome átono está corretamente colocado em. Perceba, né, que essa primeira questão, ela versa sobre o quê? Ela vai versar, primeiro, né, ela fala aqui, né, que o uso, né, que é da colocação pronominal, está empregado de uso correto, né, e seria uma próclise. O que é uma próclise, senhores? A próclise, né, a próclise seria a colocação pronominal, o pronome oblíquo átono, antes do verbo, beleza? De novo, é a colocação pronominal antes do verbo, beleza? Então, Riverton, então quer dizer que toda vez que o mi, se, ti, lu, lá, no, na, li, li, são pronomes oblíquos átonos vier antes do verbo, nós estamos utilizando a próclise? Sim, a próclise é isso. É o pronome oblíquo átono antes do verbo. Ênclise é o pronome oblíquo átono após o verbo. E a mesóclise nós utilizamos quando o verbo está no futuro e é quando o pronome oblíquo átono está ao meio do verbo, beleza? Então vamos lá. Tem A. Ele quer, né, que a gente procure o quê? Segundo a norma padrão da língua portuguesa, o pronome átono está corretamente pegado de forma correta. E tem A. Não referir-me apenas a todas as ramificações do mercado editorial, mas também a editoração científica do conteúdo no geral. Senhores, o item A está incorreto porque nós só vamos utilizar a mesóclise quando o verbo estiver no futuro. E aqui o verbo não está no futuro, beleza? Nós vamos utilizar a mesóclise, que é o pronome oblíquo átono, ao meio do verbo quando este verbo estiver no futuro, beleza? B. Não nos cabe, uma má utilização da IA se considerarmos os verdadeiros limites éticos, artísticos e intelectuais humanos da produção de conteúdo. Olha aqui, não nos cabe. Preste atenção aqui no bizu. Toda vez que os senhores identificarem uma palavra negativa, como não, nunca, jamais, tem, né? São exemplos aqui, que são exemplos, vocês vão dizer que essas palavrinhas são o quê? Essas palavrinhas são o quê? São palavras atrativas e próclise. Palavras atrativas e próclise. O que é que isso quer dizer, próclise? E essas palavrinhas que eu vou alencar aqui, elas servem para que nós utilizemos, né, para que a gente utilize de forma obrigatória a próclise, seria o qual, né, seria o pronome oblíquo átono antes do verbo. Por exemplo, campeão de prova são palavras negativas. Palavras negativas. Por exemplo, não, nunca, jamais, o nem, inclusive, tá bom? Inclusive o nem, advérbios em geral, advérbios em geral, advérbios em geral. A palavrinha que, independentemente do que ela seja, por exemplo, pode ser pronome relativo, pode ser conjunção integrante. Lembrem também das conjunções subordinadas adverbiais. Por exemplo, condicional, proporcional, informativa e etc. Beleza? O item B está correto? Sim, porque o não atrai o nus, que é um pronome oblíquo átono, lembre-se. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Temos o si, o ti, o nu, o nus, o ó, o a, o lo, o lá, o li e o lis. Beleza? Tá bom? Então vamos lá. Então o gabarito é o item B, porque o não atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo, beleza? C. Quando utiliza-se? Preste atenção, não pode ser o item C, porque o quando é uma conjunção o quê? É uma conjunção subordinada adverbial que indica tempo. E essas conjunções subordinadas adverbiais faz com que o pronome oblíquo átono ele fique antes do verbo, ou seja, caso de próclise obrigatória. D. Em tratando-se da IA. Em tratando-se da IA. Não, negativo. Quando nós tivermos preposição em,
mais um verbo no gerúndio, que é o verbo terminado em ando, endo, indo, ndo. Ando, primeira conjugação. Endo, segunda conjugação. Indo, terceira conjugação. Nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar a próclise e não a ênclise. Então, o certo seria em se tratando da IA, o avanço da tecnologia nas práticas editoriais é inegável. Então, gabarito item B, de Brasil. A segunda, no trecho, perguntaram-me uma vez qual fora o primeiro livro de minha vida. Colocação pronominal é perguntaram-me. Cadê o pronome oblíquo átomo? Aqui, ó. Perguntaram é o verbo e o pronome veio após o verbo. Quando este pronome vier após o verbo, nós estamos diante o quê? Uma ênclise, que seria o pronome oblíquo átomo, melhor, a colocação do pronome oblíquo átomo após o verbo, beleza? Então vamos lá. Item A, ênclita. Pois a oração se classifica como reduzida de gerúndio. Bom, ênclica, palavra ênclica, você vai associar quanto a ênclise, beleza? Exóclita, você vai associar quanto a mesóclise. Proclítica, você vai associar quanto a próclise, beleza? Próclise, ênclise, mesóclise. Então, assim, sabemos, né, que não pode ser nem mesóclise nem proclítica, né? Porque mesóclise é o pronome oblíquo átomo ao meio do verbo, a mesóclise, que ocorre quando o verbo estiver no futuro, e a proclítica é a próclise, quando o pronome estiver antes do verbo, e aqui está após. Então, já tira o item C, já tira o item D. O item A ou o item B. Vamos lá. Item A, enclítica, pois a oração se classifica como reduzida de gerúndio. Não, perguntaram não está no gerúndio. Ó, perguntar é um verbo no infinitivo, beleza? Item B, enclítica, uma vez que a oração é iniciada por um verbo acrescido de pronome oblíquo positivo. Gabarito, item B. Enclítica, porque é o pronome oblíquo átomo após o verbo, ênclise, uma vez que a oração, lembre-se, é toda frase que contém verbo, é iniciada por um verbo acrescido de pronome oblíquo. Sim, perguntaram-me. O verbo aqui é o verbo perguntar e o me é o pronome oblíquo átomo, beleza? Então, gabarito, item B, e de Brasil. A terceira, considerando a classificação da colocação pronominal do trecho. Santos Dumont imaginou o 14 bis antes de construí-lo. Correto afirmar que se utiliza pronome em posição. Item A, crítica, para estabelecer adequadamente coesão referencial. B, proclítica, por se tratar de uma oração reduzida de infinitivo. C, enclítica, se tratar de uma oração reduzida de gerúndio. Item D, proclítica, para estabelecer adequadamente a coesão referencial. E aí, senhores, o item A ao item D. Qual seria o nosso gabarito? O que é que os senhores marcariam aqui? Vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer o quê? Vamos circular o lu. Que seria o quê? Que seria o meu pronome oblíquo átomo. E o meu pronome oblíquo átomo. Beleza? Construí-lo. Se está após o verbo, então vai ser o quê? Ênclise ou próclise? Ênclise, né? Que é o pronome após o verbo. E perceba que esse lu ele está retomando a figura do avião, o 14 bis. Observação para os senhores. Toda vez que o pronome oblíquo átomo retomar algo que já foi dito anteriormente, vocês vão dizer que ele assume a função anafórica, que seria de retomar. Olha, anafórica tem um an de antes, beleza? Então vamos lá. O gabarito da nossa terceira questão só pode ser o item A, no caso. Enclítica, para estabelecer adequadamente a coesão referencial. Quando eu falo de coesão referencial, é exatamente essa função de retomar algo que foi dito anteriormente. Perceba que o lu está retomando o 14 bis. Por que o lu? Porque construir é um verbo terminado em R. Quando o verbo termina em R, S ou Z, R, S ou Z, nós vamos fazer o quê? Nós vamos retirar, nós vamos cortar R, S ou Z, e vamos acrescentar do verbo, junto ao verbo, a forma L. Não, melhor. Vou explicar aqui de uma forma melhor. Toda vez que o verbo terminar em R, S ou Z, você faz o quê? Você corta essas letrinhas, o R, o S ou Z. E junto do pronome oblíquo átomo O, ou junto do pronome oblíquo átomo A, você vai acrescentar o quê? Você vai acrescentar a forma L. Formando o quê? Formando o lu, pode se referir a algo masculino, e o lá pode se referir a algo feminino, beleza? Então, gabarito, tem A de aprovados no concurso da Polícia Civil, beleza? Senhores, observação. A prova da Polícia Civil, assim como também da Polícia Militar, são itens do item A ao item E. Porém, perceba que algumas questões eu trago até o item D, porque são questões que, de fato, é da banca US, tá bom? E maioria das questões da banca
O S até o item D, beleza? Mas algumas outras questões, né, que eu trago aqui também vai até o item E. Creio eu, né, que o que importa é mais o conhecimento, beleza? Então, gabarito, item A, é crítica para estabelecer adequadamente a coesão referencial, na função que? Anafônica. Então, de retomar. Pulou, retoma o 14 bis, beleza? Tranquilo? Vamos lá, a quarta questão. Em relação à colocação pronominal, padrão é correto afirmar que há um ou uma próclise em, porque nos utiliza como argumento para uma mudança que a maioria de nós não quer, devido à conjunção anteceder o verbo. B. Mesóclise em, a narrativa de que os homens precisam se amar para defender, pelo fato de o pronome átono se encontrar no meio de dois vocábulos tônicos. Item C. Emprego proclítico, ao gerúndio, ligado por hífen em, a presença de arma escala as agressões, tornando-as rapidamente letais. O item D. Ênclise em, muito menos nos tiroteios que se proliferarão com as duas partes armadas. Devido ao verbo ficar no futuro presente e antecedido de advérbio, o que os senhores acham? Marcariam o quê? Dá esse tempinho para os senhores pensarem. Bom, se os senhores né? Se os senhores fossem marcar, desculpa. Se os senhores e as senhoras marcassem o item A, vocês acertariam em cheio. Por quê? Prestem atenção. Está dizendo que é próclise em, porque nos utiliza como argumento. Está dizendo que é devido à conjunção anteceder o verbo. A conjunção seria o porquê anteceder o verbo? Sim. O porquê é uma conjunção coordenada explicativa, que em alguns casos também vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, que seria o verbo utiliza. Então, gabarito, item A. Por que não pode ser item B? Mesóclise em, a narrativa de que os homens precisam se amar para defender. Os homens precisam se amar. Percebam que o se veio antes do verbo amar. Então, se veio antes, é próclise e não mesóclise. Mesóclise só vai acontecer quando o verbo estiver no futuro. Não pode ser o item B. C. Emprego proclítico, ou seja, de próclise, ao gerúndio, ligado por hífen em, a presença da arma escala as agressões, tornando-as rapidamente letais. Percebam que o as aqui é o pronome oblíquo átono que veio após o verbo. Então, se é após, não pode ser proclítico, mas sim o quê? Enclítico. Ênclise. Então, já não pode ser o item C. E D. Ênclise em, muito menos nos tiroteios que se proliferarão. Está dizendo que é ênclise aqui, ó. Se proliferarão. Proliferarão é o nosso verbo. E o se veio antes do verbo. E veio antes é caso de próclise e não ênclise. Caso de próclise. Agora, por que é próclise? E observação. A próclise é obrigatória ou é facultativa? É obrigatória. Por que, Riverton? Por conta desse que, uma palavrinha atrativa. Independentemente qual função o que assuma. Toda vez que você tiver o que, ele vai ser uma palavra atrativa de próclise. E próclise obrigatória será, beleza? Então, gabarito item A. Então, vai afirmar que, quanto à colocação pronominal da frase, te dana. Senhores, geralmente, a gente fala assim, rapaz, te amo, te adoro, e etc. A pergunta que eu faço para os senhores, quando eu falo assim, te amo, estaria gramaticalmente correto, conforme a norma culta, assim como te dana? Não, senhores, porque é proibido iniciar uma frase, uma oração, com pronome oblíquo átono. Então, o certo seria o quê? Dana-te, beleza? E quando a gente utiliza o pronome antes, né? Antes do verbo iniciando uma frase, ou no caso, né? Uma oração, nós estaríamos diante a linguagem chamada de linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial, Riverton? É a linguagem utilizada no dia a dia, de forma erroneamente, beleza? E a linguagem culta seria a linguagem conforme a norma culta da gramática, beleza? Então, a quinta questão, já sabemos que a gente não pode utilizar, não podemos, melhor, iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Portanto, quinta questão, item C. É uma construção típica da linguagem coloquial, aquela linguagem que a gente utiliza no dia a dia, que é de forma incorreta, errônea, garantindo a informalidade do texto. Formalidade porque não segue as normas da gramática, beleza? Formalidade, aquelas que seguem a norma da gramática,
e informalidade aquelas que não seguem a norma da gramática. Então, gabarito da quinta tem C. Sexta, colocação do pronome átono está correta na frase. Tem A. Esperamos que preparem-se os consumidores. B. Consumidores haviam preparado-se para a alta dos preços. Tem C. Preparemo-nos para a alta dos preços. Vou entender. Consumidores conheceram o lugar onde se preparam. Senhores, nessa sexta questão, qual seria o nosso gabarito? Vamos por eliminação. Esperamos que preparem-se, né? Esperamos que preparem-se os consumidores. Senhores, percebam que o que, assim como nas outras questões, e que eu já falei aqui várias vezes, repito comigo, o que, independentemente do que ele seja, será uma palavra atrativa de próclise. O que atrai o pronome para antes do verbo. O que atrai o pronome para antes do verbo. E o que, independentemente do que ele seja, atrai o pronome para antes do verbo, ou seja, próclise obrigatória. Então esse sim não era para vir depois, era para vir o quê? Antes do verbo. B. Os consumidores haviam preparados. Percebam, senhores, que preparado é o verbo, termina em ado. Quando o verbo termina em ado, em ido, ou to, que seria o meu particípio regular e irregular, a gramática diz que é proibido utilizar a ênclise, que seria o pronome oblíquo átono, após um verbo que termina em ado, ido, to, so, que seria o quê? Um verbo no particípio. Então está errado. E deveria vir antes. Haviam preparado. C. Preparemo-nos para a alta dos preços. Percebam uma coisa, tá bom? Percebam uma coisa, que preparemo-nos. O verbo aqui está indicando um futuro, para que a gente possa se preparar. Então, se a gente vai se preparar, o que é que a gente precisa saber? Que o verbo está no futuro. Logo, se o verbo está no futuro, aqui não era para utilizar uma ênclise, mas sim uma mesóclise. Então, só sobra o quê? Só nos resta entender. Os consumidores conhecem o lugar onde se preparam. Percebam que esse onde, Riverton, o que é esse onde? Senhores, prestem atenção. O onde é um pronome relativo. É um pronome relativo que indica o quê? É um pronome relativo que indica o quê? Indica lugar. É um pronome relativo que indica lugar. O pronome relativo, assim como o que e etc., onde, cujo, cuja, etc., são palavras atrativas de próclise. Por isso que o se está vindo antes do verbo. Logo aqui a próclise é obrigatória e o gabarito a entender. É de Deus. A sétima. Como ocorre em espalhou-se? A colocação pronominal está correta em. Tem A. Entregaremos-lhes as bonecas. Entregaremos-lhes as bonecas. B. O secundino havia apresentado-se a Eulalia. Palavra difícil. C. Ninguém se machucou. Vou entender. Não entregaram-lhes as bonecas. Do item A ao item D, vocês marcariam o quê? Bom, o gabarito aqui só pode ser um, mas vamos atrás primeiro dos erros para que a gente ache o nosso gabarito. Item A. Entregaremos-lhes as bonecas. Senhores, entregaremos no futuro. Eu não poderia utilizar o li. É uma ênclise. É uma exóclise. Errado. B. O secundino havia apresentado-se a Eulalia. Senhores, o verbo termina em ado. Quando o verbo termina em ado, ido, to, so, é um verbo no particípio. E a gramática diz que que nós não podemos utilizar uma ênclise, que é o pronome oblíquo átono, após um verbo terminado em ado, ido, to, so, que é o particípio regular ou irregular. C. Ninguém se machucou. Ora, nosso gabarito. Por quê? Grifem esse ninguém aí. Senhores, o ninguém é um pronome indefinido. Um pronome indefinido. E o que é que isso quer dizer? Indefinido. E os pronomes indefinidos, assim como também os pronomes relativos e demonstrativos, são pronomes que atraem um pronome oblíquo átono para antes do verbo, ou seja, são palavras atrativas de próclise. E o se aqui está antes do verbo, ou seja, é uma próclise obrigatória. C. Não entregaram-lhes as bonecas. O não também é uma palavra atrativa de próclise, portanto, eu não devo utilizar a ênclise, mas sim a próclise, que é o pronome antes do verbo. Gabarito item C. Oitava. Como em. Que as caracterizou. Colocação pronominal está correta em. Em A. Pegarei-as próxima semana. Em B. Seres humanos
haviam seguido-as. Em C, não se sabe quem as revelou. Entender. Espero que examinem-se todos os detalhes. Do item A ao item D, qual seria o nosso gabarito? Vamos lá. Entregarei-as na próxima semana. Senhores, entregarei-as na próxima semana, o verbo está no futuro. Está no futuro não é ênclise. Nós temos que utilizar o quê? A mesóclise. Então, o item A está incorreto. B, os seres humanos haviam conseguido. Percebam que, mais uma vez, mais uma questão. Traz a ênclise antes não, após o verbo no particípio. Ênclise, que é o pronome oblíquo átono, após o verbo. Eu não posso utilizar uma ênclise, que é o pronome oblíquo átono, após o verbo, ênclise, no final do verbo, se o verbo é um verbo no particípio. É aquele verbo terminado em ado, ido, to, particípio regular ou irregular, não utiliza-se ênclise, mas sim próclise. Errado. C, não se sabe quem as revelou. Não e quem. E as. O não é palavra atrativa de próclise e o quem é pronome indefinido ou pronome relativo, a depender do caso, também é uma palavra atrativa de próclise. Por isso que o se e o as está empregado corretamente, que são pronomes oblíquos átonos na forma de próclise, proclítica. Hoje temos o não e o quem, que são palavras atrativas de próclise. Então, gabarito, oitava questão, item C. Espero que examine-se que, independentemente do que ele seja, você já aprendeu comigo nessa aula, ele vai atrair o pronome para antes do verbo. Não é próclise obrigatória e não ênclise. Gabarito, item C, de Cristo. Na nona e última questão. Da mesma maneira que perguntaram-me, a colocação do pronome oblíquo átono está correta em A. Os alunos leram muito, preparando-se para as avaliações. B. Se pudesse, o professor educaria-os. C. Os estudantes haviam preparados as avaliações. D. Os estudantes que indagaram-me interessados. Vamos lá. A. Os alunos, percebam que ele quer a correta, né? Vamos grifar aqui mais uma vez. Correto. A. Os alunos leram muito, preparando-se para as avaliações. Esse item está correto? Sim. Preparando-se para as avaliações. Então, agora, por que esse não pode vir antes? Toda vez que você tiver uma vírgula, um ponto, ou ponto e vírgula, tudo que vier após a vírgula, ponto, ponto e vírgula é início de frase. E lembre-se, eu não posso iniciar uma frase com pronome oblíquo átono. Por isso que eu estou utilizando a ênclise e não a próclise. Então, gabarito em A. B. Se pudesse, professor educaria. Educaria-os. Professor educaria-os. Senhores, o certo aqui não seria o professor educaria-os, mas o professor os educaria. Beleza? Observação. O se aqui eu não posso iniciar a frase com o pronome oblíquo átono. Então aqui eu tenho dois erros. Tá? Errado. C. Os estudantes haviam preparados. Para. Terminou em A, do ido, to, verbo particípio. O particípio não admite ênclise. Errado. D. Os estudantes que indagaram-me são interessados. O que, mais uma vez, uma palavra atrativa de próclise. PAP. Palavra atrativa de próclise. Então, eu não devo usar a ênclise, mas sim a próclise. Beleza? Então, gabarito tem A de aprovados na Polícia Civil do Estado do Ceará, guerreiro. Vamos para a 10ª e última questão. Mesma maneira que dois haviam-se prontificado a servir testemunha. A colocação do pronome oblíquo átono está correto em item A. Soldado nunca tinha prontificado-se a servir de testemunha. B. Se havia prontificado a servir de testemunha o sargento. C. Soldado havia prontificado-se a servir de testemunha. Ou item D. O sargento nunca se tinha prontificado a servir de testemunha. Senhores, qual seria o nosso gabarito? Ora, só poderia ser um único gabarito, o item D. O sargento nunca se tinha prontificado. Por quê? Porque o nunca é uma palavra negativa. Não, nunca, jamais, inclusive o nem. É uma palavra atrativa de próclise. Palavras negativas são palavras atrativas de próclise. Logo, se fica antes do verbo. Tá correto? Sim. Agora vamos para o erro do item A, B e C. A. O soldado nunca tinha prontificado-se. Perceba que o nunca é uma palavra atrativa de próclise. Logo, o se teria que vir aqui antes. Beleza? Nunca se tinha prontificado. Errado. B. Se havia, para. Nunca, jamais. Nunca poderemos iniciar uma frase com o pronome oblíquo átono. O certo seria o quê? Havia se prontificado. C. O soldado havia prontificado. Senhores, o soldado havia prontificado-se. O verbo termina em ado, mais uma vez.
terminou em A, do I, do TOSO, que é um verbo do particípio, seja ele regular ou irregular, a NGB, a norma gramática brasileira, o português, a gramática, melhor, diz que eu não posso utilizar a ênclise após um verbo terminado em A, do I, do TOSO, ou seja, um verbo no particípio. Beleza? Então, gabarito, entender. Bom, eu encerro aqui mais uma aula. Se você gostou dessa aula, deixa o teu like aí, beleza? E peça mais a participação do professor Riverton, pois a minha missão, senhores, é ensiná-los o português de uma forma mais simples, direta e objetiva, em cima de bizu, porque quem passa em concurso não é aquele que sabe de tudo, mas é aquele que sabe resolver questões. Em cima do meu método direto, simples e objetivo, em cima de bizus e dicas, como foi essa aula aqui, eu ajudarei mais ainda aos senhores, beleza? Então, contem sempre com o professor Riverton e com a tribo, beleza? Tamo junto, não desiste, porque se eu conseguir, os senhores também conseguirão, beleza? Certão, valeu! Olá pessoal, professor Vimerson Dantas, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos aqui na Operação Polícia Civil do Ceará, na Operação Papa Charlie, junto com o nosso professor de português Riverton Souza, certo? E agora eu vou ficar com a parte de informática, trazendo para vocês exatamente o assunto de correios eletrônicos. Vamos dar uma trabalhada nesses assuntos, vamos trabalhar a parte de teoria e também a parte de questões. Perfeito? Então, o que é o correio eletrônico, um e-mail? O correio eletrônico também é chamado de e-mail. E aí, pessoal, vem do inglês electronic mail, certo? É um serviço de troca de mensagens digitais por meio da internet. Ele permite o envio de mensagens de texto, preste atenção, imagens, arquivos, links e documentos. Então, quando a gente fala de mensagem de correio eletrônico, não é somente a mensagem de texto que a gente recebe, mas ela também pode vir junto com uma imagem, tanto no corpo da mensagem, como também uma imagem em anexo, certo? Também tudo é permitido. De maneira rápida, eficiente e assíncrona. O que quer dizer essa história de assíncrona, pessoal? Preste atenção. Nós temos dois métodos de comunicação diferentes. O método síncrono, aonde o emissor e o receptor da mensagem, ou, traduzindo aqui para o nosso correio eletrônico, o remetente e o destinatário, eles precisam estar conectados ao mesmo tempo. Estamos falando de uma mensagem síncrona. No caso do e-mail, que utiliza a mensagem assíncrona, não existe a necessidade de que o remetente e o destinatário estejam conectados ao mesmo tempo. Ou seja, o remetente envia uma mensagem de e-mail e o destinatário, no momento que ele quiser, ele acessa a caixa de entrada e a mensagem vai estar lá aguardando a sua leitura. Tá bom? Em ambientes profissionais e em concursos, o uso do e-mail é considerado essencial para a comunicação formal. Ou seja, pessoal, se eu preciso formalizar, deixar de forma organizada
a minha comunicação, né, eu utilizo um e-mail, eu padronizo essa minha comunicação. O registro de informações e o envio de documentos eletrônicos também é uma característica do envio de mensagens eletrônicas, tá bom? O endereço de e-mail segue uma estrutura padrão, onde a gente vai ter o nome do usuário, arroba, o domínio. Eu coloquei até um exemplo aí, joão.silva, arroba, empresa.com. Lembrando que o domínio, no caso aí, empresa.com, ele pode vir com o .com.br, ou seja, com o tipo do domínio e o país, como ele também pode vir somente com o tipo do domínio, e geralmente são empresas e utilizam o domínio com. Lembrando que existe também o domínio gov, o domínio edu, certo? Que também são utilizados por vários tipos de empresas. A banca costuma cobrar a função básica do e-mail, seus componentes, utilidades práticas em ambientes organizacionais. Então, essas são as formas que a banca gosta de fazer essa cobrança, tá bom? Então, olha só. Vamos trabalhar agora as diferenças entre o web e-mail e o programa cliente de e-mail propriamente dito, certo? Então, quando a gente fala de correio eletrônico, hoje em dia a gente tem esses dois grandes serviços. Um web e-mail é um serviço de correio eletrônico acessado diretamente pelo navegador de internet, pessoal. Então, lembre-se, quais são os principais aplicativos, navegadores de internet, que a gente pode utilizar para acessar o nosso web e-mail. O mais utilizado de todos, primeiro, Google Chrome. Também temos o Microsoft Edge. Além do Microsoft Edge, o Mozilla Firefox. Também temos o Safari, certo? Que é da Apple. Então, temos esses tipos, né? Exatamente esses navegadores, também são chamados de browsers, e eles permitem o acesso às páginas da internet. E o que é que a gente tem que lembrar? Um web e-mail é uma página da internet, só que ela é uma página de um serviço. Eu vou conseguir acessar o Gmail, o Outlook, o Yahoo, né? Sem precisar instalar nenhum outro aplicativo no meu computador. Basta eu ter o navegador, ter uma conexão à internet e tudo correspondente a meus e-mails, o recebimento, o envio, o armazenamento das mensagens fica a cargo do provedor, né, da empresa que vai fornecer esse serviço para mim. Beleza? Já um programa cliente de e-mail, como o Microsoft Outlook, como o Mozilla Thunderbird ou até mesmo o Windows Mail, ele é instalado no computador ou no dispositivo. Eu coloquei dispositivo, pessoal. Hoje em dia, não somente computadores permitem a instalação de aplicativos. A gente tem algumas Smart TVs, a gente tem os tablets, nós temos também os smartphones. Então, tudo isso permite que a gente instale vários tipos de aplicativos. Ok? Qual é a grande diferença de um aplicativo desse, de um aplicativo cliente de e-mail, para um web e-mail? Pessoal, é muito simples. O aplicativo cliente de e-mail, ele permite o acesso offline às suas mensagens de e-mail. Espera aí, professor, então quer dizer que eu acesso minha mensagem de e-mail offline? Sim. Mesmo que você não esteja conectado à internet, e é uma obrigatoriedade do web e-mail, mesmo que você não esteja conectado à internet, você vai conseguir acessar as mensagens. Por quê, pessoal? A maioria dos programas clientes de e-mail permite que você configure um protocolo, que inclusive já a gente vai falar dele, permite que você configure um protocolo aonde você vai poder baixar as mensagens para o seu computador, sem precisar estar conectado quando for fazer a visualização, a leitura dessas mensagens. Tá bom? Então,
Em alguns concursos, né, a banca costuma cobrar a diferença entre um webmail e um programa cliente de e-mail. E agora, com certeza, você já sabe. Perfeito, pessoal? Então, vamos testar os nossos conhecimentos e aproveitar para ver como é que a banca cobra esse tipo de assunto, né, nas suas questões de concurso. Olha só. Assinale com V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma sobre correio eletrônico nos itens abaixo. Tá bom? Então vamos lá. Uma mensagem sem endereço do destinatário será enviada para todos os endereços existentes no catálogo de endereço. Não, pessoal. De forma alguma. A mensagem, uma mensagem sem destinatário, ela vai ficar na caixa de rascunhos. Ela é uma mensagem não finalizada, certo? Ela só vai disparar, o Outlook só vai disparar essa mensagem se tiver com algum dos campos para os destinatários preenchidos. Já já a gente fala um pouquinho quais são esses campos que a gente precisa preencher quando fala de correio eletrônico. Segunda afirmativa, é possível enviar uma mensagem com o endereço do destinatário igual ao endereço do remetente? Sim, pessoal. Era uma prática muito comum antigamente, quando a gente não tinha os dispositivos de armazenamento na nuvem, enviar mensagens para si mesmo, com o objetivo de guardar algum tipo de arquivo para que posteriormente, se eu precisasse, ele está disponível na minha caixa de e-mail. Então é possível sim enviar uma mensagem para você mesmo, ou seja, enviar uma mensagem para o próprio remetente. Terceira pergunta. O número máximo de arquivos a ser anexados em uma mensagem para enviar a vários destinatários é igual a 8. Não, pessoal. Na realidade, a limitação com relação ao envio de anexos não é medida pela quantidade de arquivos, e sim pelo total de armazenamento desses arquivos. Vou dar um exemplo. No Gmail, nós temos uma limitação de 25 megabytes para anexos de mensagens eletrônicas, utilizando o Gmail. Mas e se você tiver uma conta no Hotmail ou no Outlook, esse valor é diferente. O Hotmail e o Outlook permitem um limite de 20 megabytes para o envio. Independentemente da quantidade de arquivos, você vai ter essa limitação por megabyte. Tá bom? Então, uma mensagem, a última afirmativa, né? Uma mensagem na pasta de mensagens excluídas para ser lida em qualquer webmail deve antes ser devolvida para a caixa de mensagens de entrada. Não, pessoal. Se ela está na lixeira, se ela está nas mensagens excluídas, não é necessário retorná-la para a caixa de mensagens. Certo? Não se faz necessário isso aí. Direto da caixa dos itens excluídos ou da lixeira, é possível fazer essa leitura. Tá bom? Então, vamos ver falso, verdadeiro, falso e falso. Vamos dar uma olhada aqui. A alternativa, não é? Letra D de dado. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Questão número 2. Com relação a correio eletrônico, assinale a alternativa correta. Preste atenção. Para enviar com sucesso pela internet uma mensagem de correio eletrônico
é necessário saber o endereço correto do destinatário, sem erros de digitação, já que é a troca de um único caractere do e-mail pode fazer que a mensagem retorne ou seja encaminhada para outro destinatário. Pessoal, esse é aquele parâmetro principal quando a gente fala de envio de e-mail. Não pode ter nenhum tipo de caractere errado. Tem que ser exatamente o e-mail de forma correta, justamente porque é necessário a validação do nome do usuário quando essa mensagem de e-mail chega lá ao servidor que vai receber essa mensagem. Então, ela valida o nome do usuário para poder armazenar na caixa de entrada dele. Se por acaso estiver errado, volta para você um e-mail informando que a mensagem que você encaminhou não foi entregue. Mas pode acontecer também dela ser encaminhada para outra pessoa. Certo? Então a gente tem que ter muito cuidado quando for preencher o campo do destinatário do e-mail. Vamos ver a letra B, porque ela está errada, né? O e-mail é uma ferramenta síncrona. O erro está exatamente nessa palavrinha. Ela é uma ferramenta assíncrona. Ela não precisa que o destinatário esteja conectado no momento do envio da mensagem. Basta o remetente estar conectado. O destinatário não é necessário. Letra C. As caixas postais eletrônicas para onde são enviados os e-mails são localizadas diretamente no computador local do usuário e protegidas por senha. Pessoal, não é no computador local, é no computador remoto, certo? Não é no computador local, é no computador remoto. E letra D, webmails são serviços de e-mail que funcionam apenas nos ambientes de intranet. O que é que está errado aqui, pessoal? Quando ele fala apenas nos ambientes de intranet, está equivocado. Por quê? O serviço de webmail funciona em qualquer lugar, não somente nos ambientes de intranet, devido à característica dele ser um site que permite o acesso de qualquer pessoa e em qualquer lugar, utilizando qualquer dispositivo. Tá bom, pessoal? Então, vou dar só uma pausa aqui na nossa conversa para a gente falar um pouco sobre o nosso último tiro para a Polícia Civil do Estado do Ceará. Olha só, nós vamos trabalhar as revisões finais para a sua prova. A oportunidade está aberta para você revisar todo o edital de forma mais objetiva possível. Vamos ter revisões finais por disciplina, com conteúdo focado no que mais cai na prova. Nós vamos ter também flashcards objetivos, perguntas curtas com respostas curtas e rápidas para uma revisão extremamente eficiente. Também vamos ter os guias de consulta rápida, onde vamos ter palavras-chave para uma memorização mais rápida do conteúdo do seu concurso. Tá bom? Então, esse não é um curso para estudar mais um pouco. É para focar no que realmente cai e acertar o alvo quando a hora da verdade chegar. Esse curso está de R$ 597 por apenas R$ 497 ou 10 parcelinhas de R$ 49,70. Se você vier aqui, ó, cadê? Lá de cá, aqui. Se você vier aqui, você vai ter o QR Code para acessar essa super promoção que está disponível agora. Então, acessa aqui o QR Code e garante agora o seu curso completo. Perfeito? Vamos continuar para as nossas questões. Olha só. Com relação ao protocolo de envio e recebimento,
nós temos 3 protocolos de envio e recebimento: o SMTP, o POP3 e o IMAP, certo? Então, qual é a diferença, professor, entre esses 3? Para que é que serve cada um deles? Preste atenção. Os protocolos de e-mail definem como os dados vão ser transferidos entre o cliente de e-mail e os servidores. Então, por exemplo, quando eu acesso a minha caixa de e-mails, existe um protocolo que vai predefinir como vai ser essa troca de informações, como vão ser transferidos esses dados do meu e-mail e do servidor, tá bom? Então, olha só. Os 3 principais protocolos são o SMTP, o POP3 e o IMAP. Então, esses são os 3 principais protocolos. O SMTP é o Simple Mail Transfer Protocol, o protocolo de transferência de mensagens simples. Esse protocolo que a gente está falando é responsável por enviar as mensagens de e-mail. Ele é utilizado quando você clica em enviar em um cliente como o Outlook, o Microsoft Outlook, como o Mozilla Thunderbird, como o Windows Live Mail, enfim. Então, o SMTP é responsável pelo envio de mensagens. Um outro protocolo que a gente também tem é o POP3, Post Office Protocol 3. Então, esse protocolo é a versão número 3. Existe o POP, o POP1, desculpa, existe o POP2 e o POP3. Perfeito? Ele é usado para quê? Para baixar os e-mails do servidor para o computador local, pessoal. Então, ele vai baixar esses e-mails para a sua máquina local, geralmente removendo as mensagens do servidor. Qual é a vantagem que se apresenta com relação a isso? A sua caixa de e-mails, ela não vai correr o risco de ficar cheia e deixar de receber mensagens, certo? Hoje em dia, muita gente tem problema com o seu e-mail, justamente porque está muito cheio de arquivos, muito cheio de mensagens, e corre o risco de não receber mensagens importantes. Tá bom? Então, esse protocolo POP3 tem essa vantagem porque permite que eu baixe as mensagens do servidor para o meu computador. E outra coisa, ele é muito útil para o uso offline. Então, ele baixou as mensagens, vai permitir que eu tranquilamente consiga fazer o acesso às minhas mensagens sem ter internet. E o IMAP, que é o Internet Message Access Protocol, ou protocolo de mensagem, protocolo de acesso à mensagem de internet, permite acessar e gerenciar os e-mails diretamente no servidor, pessoal. Isso é feito de forma transparente para o usuário. Se você utiliza o POP3 ou se você utiliza o IMAP, feita essa configuração no seu aplicativo, você não vai perceber qual é a diferença dos dois. Você vai clicar no aplicativo e vai abrir sua mensagem, ou localmente ou remotamente. Perfeito? Então, esses são os 3 protocolos que permitem o envio e recebimento de mensagens. SMTP, envia. POP3, recebe, removendo do servidor. E IMAP, acessa, faz esse gerenciamento e não baixa os e-mails da caixa de entrada. Tá bom? Também temos, dentro dos correios eletrônicos, a forma para a gente preparar a mensagem de e-mail. Ou seja, pessoal, quando a gente clica lá em novo e-mail, vai aparecer uma caixinha com os campos para a gente preencher. Certo? Então, olha só. Para iniciar uma nova mensagem no Outlook, por exemplo, basta clicar em novo e-mail. Cliquei lá em novo e-mail, vai aparecer uma janela
E olha só, aparecem os principais campos, como eu falei anteriormente. O campo para, o campo CC, o campo CCO, o campo assunto e o corpo da mensagem, que é onde a gente vai escrever a mensagem em si. Então, o usuário pode começar a digitar os dados do destinatário e o conteúdo do e-mail na mesma hora. Essa nova janela de mensagem também tem opções para a gente formatar o texto, certo? Não é aquele texto simples. Eu consigo ter um texto enriquecido, com negrito, com itálico, sublinhado, inserção de tabela, inserção de imagens, certo? Então, tudo isso permite que eu faça a minha formatação do texto dentro do aplicativo. Olha só. Lembra que eu falei dos campos? Campo para, com cópia e com cópia oculta. Preste atenção. O campo para é utilizado para inserir o destinatário principal da mensagem. Ou seja, quem deve ler e responder diretamente. Porém, pessoal, existe um outro campo que é o campo CC, campo com cópia. É utilizado quando se deseja enviar a mensagem a outras pessoas apenas para o conhecimento. E no campo com cópia oculta, que é o CCO, envia uma cópia da mensagem sem que os demais destinatários saibam que você estava na mensagem também. Então, por exemplo, se eu for enviar para João com cópia para Maria, com cópia oculta para Pedro, quando João receber a mensagem, João vai saber que eu mandei para Maria. Quando Maria receber a mensagem, Maria vai saber que eu mandei para João. Quando Pedro receber, ele vai saber que eu mandei para João e para Maria. Mas Pedro não aparece em nenhuma das mensagens, nenhuma das caixas das outras pessoas. Ele não vai saber que eu mandei. Tá bom? Então, variando de acordo com a necessidade, você pode utilizar esses três campos. Lembrando que o campo para não é obrigatória a utilização de apenas um destinatário. Eu posso enviar para vários destinatários e deixar o campo com cópia em branco. Do mesmo jeito que eu posso mandar para vários destinatários com cópia oculta e não mandar nenhum para nenhum com cópia. É totalmente possível esse tipo de operação. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos lá para o restante do preparo da mensagem, né? Então a gente tem o assunto, o corpo do e-mail e a formatação do texto. O campo assunto serve para indicar de forma resumida o conteúdo da mensagem, funcionando como o título do e-mail. Então, coloco lá o assunto. Normalmente é necessário que a gente coloque o assunto. As mensagens sem assunto são frequentemente filtradas como spam ou ignoradas. Se eu não mando nenhum assunto, a pessoa que vai receber corre o risco de não aceitar. Né? Quando ela chega lá na caixa de entrada dela e tiver sem um assunto, ela pode excluir automaticamente. Então é interessante que coloque já um resumo do que você está enviando. No corpo do e-mail é onde o conteúdo da mensagem é escrito. Então percebam que lá no Outlook a gente consegue criar uma formatação um pouco semelhante ao que a gente faz no Word, que é adicionando negrito, itálico, sublinhado, definindo listas, organizando o alinhamento centralizado, alinhado à esquerda, alinhado à direita, justificado, definindo cores, inserindo links, inserindo imagens e também os famosos emojis. Tudo isso eu posso fazer no corpo do e-mail. No título não é possível fazer formatação, mas no corpo é possível sim. Tá bom? Então,
Vamos partir novamente para a nossa batalha de questões. Olha só. No uso do correio eletrônico, o campo de destinatário possibilita que se envie uma cópia de uma mensagem de e-mail para uma pessoa sem que seu endereço seja exibido nas cópias enviadas da mensagem a outros destinatários. Esse recurso é conhecido como, se a gente for enviar, por exemplo, com cópia da letra A, sabe o que vai acontecer, pessoal? Vai ser exibido nas cópias da mensagem que foram enviadas para outras pessoas. Então, não é isso que eu quero. O campo com cópia oculta não permite a visualização por parte dos outros componentes da mensagem, né, do meu e-mail. Então, eu vou enviar um e-mail para essa pessoa, cópia oculta, de forma sigilosa. Perfeito? O assunto não é um campo para envio, o anexo são documentos, imagens, vídeos que eu posso colocar, também vai ser enviado para todo mundo. Certo? Os anexos que forem colocados numa mensagem para 10 pessoas, esses mesmos anexos chegam para todas as 10, independente delas estarem no campo com cópia oculta ou não. Tá bom? Vamos lá para a questão do número 4 agora. Olha só. Tipicamente, a comunicação através do correio eletrônico ou e-mail envolve a ponte alternativa que possui apenas componentes básicos da comunicação por e-mail. Letra A. Um cliente para solicitar o envio de uma mensagem e um servidor para realizar o envio. Esses componentes básicos, ou seja, só é necessário isso aí para manter a comunicação através de correio eletrônico? Não, né, pessoal? Não. Vamos lá para a letra B. Um cliente de e-mail, um cliente para solicitar o envio da mensagem, é o cliente de e-mail que solicita o envio da mensagem, e um servidor para receber a mensagem e mantê-la armazenada. E o destinatário? Não vai existir o destinatário nesse movimento aí, né? Nessa comunicação. Letra C. Um cliente para solicitar o envio da mensagem, ou seja, o remetente, e um cliente para solicitar as mensagens recebidas, o destinatário. Faltou aí no meio dessa comunicação o servidor, né, pessoal? Faltou o servidor. Letra D. Um cliente para solicitar o envio de uma mensagem, ou seja, o remetente. Um servidor para realizar o envio. Um servidor para receber a mensagem e mantê-la armazenada. E, por fim, um cliente para solicitar as mensagens recebidas, ou seja, o destinatário. Tá bom? Então, questão 4, letra D de dado. Vamos lá para a questão número 5, não é? Olha só. Um dos modos de comunicação mais usados comercialmente na atualidade é o e-mail, ou também chamado de correio eletrônico, como está no edital. O endereço eletrônico é composto de um nome seguido do símbolo de arroba e o domínio a que pertence. Quando se recebe um e-mail, este vai para a sua caixa de entrada do servidor e, para ser lido, é necessário que seja acessada a caixa de e-mails e, assim, estar apto a ler as mensagens. Para que isso ocorra, são necessários protocolos de envio e recebimento de e-mails. Qual o protocolo responsável pelo recebimento dos e-mails? Vamos lá. Letra A. HTTP é um protocolo utilizado para o acesso
às páginas da internet. Porém, esse acesso às páginas da internet é feito de forma não segura. Já o protocolo POP3 é o protocolo específico para recebimento de mensagens eletrônicas. Veja que a questão pede aí o recebimento, não é isso? E Zap não é um protocolo de e-mail. E a letra D, o SMTP, é um protocolo de e-mail, porém é destinado ao envio de mensagens eletrônicas e não ao recebimento, como a questão está pedindo. Perfeito? Vamos lá para a nossa questão número 6. O correio eletrônico é um serviço de comunicação na rede utilizado para enviar e receber mensagens de forma rápida e eficiente. Considere a seguinte situação hipotética. Na biblioteca da escola municipal de uma cidade, a secretária recebeu um e-mail da diretora com as novas regras de funcionamento do departamento. Para que a secretária envie uma cópia da mesma mensagem recebida para outras colaboradoras do setor, nesse caso a diretora mandou para ela e ela vai disparar para outras pessoas. Ela pode utilizar um recurso conhecido como letra A. Anexar. Está errado. Porque anexar, eu vou adicionar algum documento, imagem, vídeo, foto no e-mail. E ela não quer isso, ela quer apenas disparar essa mesma mensagem para outras pessoas. Letra B. Encaminhar. Então, quando a gente clica no botão encaminhar, o que vai acontecer? Vai ser copiado o corpo da mensagem de e-mail em uma nova mensagem, só que essa nova mensagem ela já vem pré-preenchida. Ela já vem preenchida com os dados da mensagem de e-mail original. Por isso, nós vamos utilizar o encaminhar. Tá bom? Responder oculto não existe. Transmitir a todos também não existe. O que existe é encaminhar, tá correto? Anexar e responder a todos, certo? É um outro recurso que tem, e nesse caso aí não está na questão. Perfeito? Vamos lá para a questão de número 7. Durante um projeto em grupo, Marcos é responsável por enviar um e-mail com o relatório final para a professora. Ele também quer que outros integrantes do grupo recebam o mesmo e-mail e saibam quem mais recebeu a mensagem. Então, vai mandar para várias pessoas e precisa saber quem foi que recebeu essa mensagem. Para manter a transparência na comunicação, qual alternativa ele deve usar para adicionar os e-mails dos colegas de forma apropriada? E aí, minha gente, preste atenção. Letra A. Inserir todos os endereços no campo para, mesmo que alguns não sejam os principais destinatários. Então, não é interessante porque vamos ter pessoas que são os principais e outras que vão só acompanhar, certo? Então, vamos para a letra B. Adicionar os colegas no campo com cópia oculta para garantir que a professora veja todos os envolvidos. Se utilizar o campo com cópia oculta, ninguém vai aparecer. Os e-mails dos colegas não vão aparecer na mensagem. E a professora não vai conseguir saber quem participou do trabalho. Letra C. Anexar uma lista com os nomes dos colegas no corpo do e-mail. Não, a gente tem que disparar para os colegas e não colocar uma lista. Usar o campo assunto para listar o nome dos colegas. Não, o assunto diz respeito a um resumo do que o corpo do e-mail trata.
E por último, utilizar o campo cópia carbono, ou CC, com cópia, para enviar uma cópia visível aos colegas. Então, temos aqui, pessoal, letra E na questão 7. Perfeito? Vamos lá para a questão de número 8, não é? Ela também envolve aí os protocolos. Um funcionário de uma empresa configurou seu cliente de e-mail corporativo em seu computador, utilizando o protocolo POP3. Posteriormente, ao acessar a mesma conta de e-mail em outro computador, percebeu que diversas mensagens já haviam sido lidas no primeiro dispositivo e não estavam disponíveis no segundo. Então, elas foram lidas no primeiro e excluídas. Não estavam disponíveis para o segundo. Considerando os protocolos POP3 e IMAP, seu comportamento padrão no recebimento de mensagens e a necessidade de acesso remoto e sincronização entre múltiplos dispositivos, assinale a alternativa correta. Letra A. O protocolo POP3, ao ser configurado em múltiplos dispositivos, mantém a sincronização completa da caixa de entrada, garantindo que as mensagens lidas em um dispositivo apareçam nos outros. Não, pessoal. Quem faz isso é o protocolo IMAP. Certo? Permite esse sincronismo. Letra B. O comportamento observado é incompatível com o POP3, que mantém cópias das mensagens do servidor e sincroniza automaticamente com todos os clientes de e-mail. Não. Quem faz isso é o IMAP. Tanto o POP3 quanto o IMAP exigem que o usuário remova manualmente as mensagens do servidor. O IMAP mantém as mensagens e o POP3 remove essas mensagens. Letra D. O IMAP é projetado para sincronizar mensagens entre múltiplos dispositivos, mantendo as mensagens no servidor e permitindo o acesso consistente, ao contrário do POP3. Não. A ausência de mensagem no segundo computador está relacionada ao funcionamento padrão do POP3, que baixa as mensagens para o dispositivo local, ou seja, ele baixou as mensagens para o primeiro dispositivo que acessou. E, por padrão, removeu. Quando o segundo dispositivo foi acessar, o primeiro já tinha excluído eles as mensagens do servidor. Beleza, minha gente? Então, ficamos aqui, questão 8, com a letra E. Vou ficando por aqui. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.